Olá, pessoal! É com muita satisfação que nós trazemos mais uma edição do nosso quadro Conexão Social, dedicada a discutir temas importantes como a saúde e bem-estar, autoconhecimento e transformação social. E hoje vamos falar de algo que afeta todos nós, especialmente a nós mulheres, viu? Que é o desequilíbrio ou declínio hormonal. Vamos esclarecer muitas dúvidas sobre esse tema tão polêmico e entender como a modulação hormonal pode melhorar a nossa qualidade de vida. Quem é que pode fazer, quais são os riscos e tudo mais. E para falar desse assunto tão importante, eu tenho uma grande surpresa para vocês, viu? Pois é, atendendo a tantos pedidos, eu tenho uma grande alegria aqui hoje de receber mais uma vez em nossos estúdios a querida e renomada médica, cirurgiã plástica e neuroendocrinologista, doutora Kátia Haranaka. Sim, é ela mesma, viu? Eu quero que você seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande te receber aqui novamente. Como eu disse, as pessoas ficaram encantadas com tudo que você ensinou no nosso último encontro e a gente fez esse convite. Está muito grata de você sair lá de Campinas novamente, com carinho desse para vir aqui nos atender. Muito obrigada, viu? Ah, minha linda. Eu falo minha linda porque a Iônia é maravilhosa e faz um pouco mais de um ano que eu estive aqui. E nesse um ano eu volto e ela está mais bonita, mais desinflamada. Quer dizer, o fato de nos conhecermos pessoalmente fez com que a gente se seguisse no Instagram, que a gente gostasse, né, de uma da outra. E olha, parabéns pelo programa, parabéns a todos vocês que fazem esse programa acontecer, porque a gente precisa levar coisa boa sempre para as pessoas. E, como o tema é falado, não só para nós mulheres, mas por que a gente sempre dá uma atenção maior para nós mulheres? Porque a mulher, ela, infelizmente, ela envelhece mais rápido porque o nosso nível de hormônio começa a envelhecer aos 35 anos. E é por isso que toda vez que eu falo com alguém, eu digo sempre, o meu valor de referência é de uma mulher de 30 anos. Então, é isso que eu preciso colocar os meus hormônios, tanto os hormônios sexuais como o hormônio cortisol, da tireoide. Então, é isso que nós falamos. Eu e a Ione temos uma idade dos 50 a mais, e a gente fala isso com muito respeito, com muita vontade. Por quê? Porque hoje em dia, o número, a idade cronológica, ela depende muito do estilo de vida que você está levando. Claro que isso pode ser mudado e meu objetivo aqui com vocês é estimular a cada um a mudar o seu dia a dia. Tudo se regenera, tudo se refaz, todos os órgãos. Mas para isso a gente precisa ter escolhas diferentes, né, Ione? Sim, e como eu falei, tem muitas pessoas que têm ainda muitas dúvidas quando a gente fala da modulação. Eu gosto desse termo porque eu aprendi com você. Quando você fala que só repõe aquilo que foi tirado, aquilo que seu corpo não produz, e hoje você vai poder esclarecer muito isso aqui para todas nós mulheres e homens também, né, doutora? Então eu queria que você já começasse falando da importância da gente ter os hormônios equilibrados e isso para nossa saúde funcional, né? Sim. Então, de novo, falar sempre que a idade, o envelhecimento não é o fator. O fator sempre o envelhecimento, ele vem com a deficiência dos hormônios. Por isso que nós pegamos hoje no nível de consultório uma jovem de 20 anos, velho. Por quê? Porque os jovens de 20 anos já estão com hipotireoidismo, já estão com uma síndrome da fadiga da adrenal. Quer dizer, o primeiro passo para que você saiba aonde você se encontra seria entender o seu sangue, fazer uma solicitação, um pedido de exame completo. Aí eu elenco pelo menos uns 32 itens de exames, onde a gente vai correlacionar esses itens para entender qual foi a deficiência. Porque sempre que nós falamos em fadiga da adrenal ou hipotireoidismo, nós estamos falando na deficiência de aminoácidos. Aminoácidos são nutrientes presentes em verduras, em frutas, em legumes, até em carnes, mas o que nós estamos comendo hoje? Nós estamos comendo muita coisa industrializada e não tem os aminoácidos. É por isso que quando a gente correlaciona um aminoácido chamado tirosina
com dopamina, com melanina, com hormônio tiroidiano, tiroxina. Quer dizer, tudo isso vem de uma mesma origem, que é o aminoácido chamado tirosina. Então, se eu não comer no mínimo 3 frutas por dia, se eu não comer um prato de mato, uma proteína animal, eu não vou ter esse aminoácido para me fazer produzir tanto hormônio tiroidiano quanto melanina na pele. E aí o corpo ele se desequilibra e começa a ter sintomas. Um melasma na face, uma queda de cabelo, uma inflamação, né, um abdômen globoso, um mancar na perna, uma dor que você tenha no joelho. Tudo isso está sinalizando de que existe uma deficiência. E a deficiência começa, Ione, por um simples aminoácido. Então, é nesse sentido que não basta você ir lá e comprar um aminoácido X e experimentar. Isso ajuda. Sim. Mas primeiro você precisa saber o que é que eu tenho. E quando eu dou esse diagnóstico para o paciente, ele se assusta muitas vezes, mas eu falo, mas tá tudo bem, porque médico não pode assustar o paciente, né? Ele tem que, muito pelo contrário, a gente dá esperança para que aquele paciente, esperança e o caminho, você vai mudar, você vai melhorar, mas precisa beber água, dormir melhor, fazer um exercício, coisas que normalmente a gente não gosta de parar e cuidar da gente. Qual que é o grande problema da humanidade? A gente consegue cuidar de mais uma ONG, de mais um velhinho, de mais uma criança, de mais uma mulher. Mas quando a gente diz assim, é preciso que você cuide de você mesma, o que a gente faz? Isso eu não consigo, não tenho tempo, não tenho disciplina. Então, ou depois eu faço, exatamente. Né? Então, até esse fato de não querer ter o autorrespeito, eu acho que isso é o início de todas as deficiências. E você falando disso, até você estava citando o meu exemplo, que em um ano você mudou muito. E sim, eu mudei muito, porque eu comecei a te seguir e colocar em prática o que você fala. Tem algumas coisas que ainda não, que nós vamos falar um pouquinho agora, até para as pessoas que também começaram a fazer e às vezes não conseguiu. Mas e a mudança, ela vem com a mudança de hábito. E é claro, com o autocuidado, né? E quando a gente fala dos hormônios, a gente costuma relacionar isso muito quando chega a menopausa, sim, né? Sim. Eu queria que você explicasse os principais hormônios hoje que são importantes para a mulher e para o homem, porque o homem também, o homem não está livre. Não é só a mulher porque menstrua e só ela tem problema com o hormônio, né? A mulher, ela sai ganhando nesse caso porque a mulher sinaliza, né? Então, quer dizer, se eu só for cuidar de uma mulher quando acaba a minha menstruação, quando eu não vejo mais o sangramento mensal, esse é uma sinalização, mas é tardia. Nós, mulheres, começamos a envelhecer aos 35 anos. Então, se chama climatério. Só para vocês saberem, tem um nome. O climatério, ele inclui 3 fases. A primeira fase, que começa aos 35, ela é chamada predominância estrogênica, deficiência, baixo nível de progesterona. Então, quando uma pessoa tem um baixo nível de progesterona, ela vai ter uma TPM absurda. Toda vez que ela vai menstruar, ela incha por 3 a 5 dias, ela tem dor na mama, ela quer matar nem ela se suporta, ela forma mais cistos na mama, mais fibrose. Quer dizer, essa é a primeira fase, que se vocês forem pensar, a maior parte de vocês ainda se encontra na primeira fase do climatério, né, que é a diminuição de progesterona. O que a gente teria que fazer nessa primeira fase? Repor progesterona. Então, nós começamos a fazer uma modulação hormonal, quer dizer, a repor aquilo que está em deficiência para se manter num nível de 30 anos com a progesterona. Uma segunda fase do climatério é a diminuição do estradiol. Aí sim, quando acaba meu estradiol, hormônio feminino, que é o hormônio que dá o aumento da lubrificação, da vontade de namorar, da paciência. Então, mulher que tem estradiol, ela tem paciência com todo mundo, com ela e com todos. Agora, quando acaba isso, um dos sintomas é cessar a menstruação. 30% não sente nenhum calor, mas 70% sente o famoso fogacho, que acontece de madrugada, acontece em qualquer hora do dia. Mas será que eu preciso estar na segunda fase, acabar, né, de olhar e saber que não tenho mais menstruação, já está
brigando com a família inteira, com os funcionários todos. Será que nós precisamos Perdeu amizades. Isso, perder casamentos, perder amizades. E a gente fica, gente, é maior do que a gente. Então, quer dizer, aí se encontra a responsabilidade do médico, que nós precisamos sempre estudar, porque a medicina, ela evolui graças a Deus. Então, uma reposição hormonal que antigamente ocasionava vários problemas, como câncer de endométrio, câncer de mamas mesmo, ele hoje evolui e ele é chamado bioidêntico, isomolecular, quer dizer, ele tem a mesma ação que os nossos hormônios, ele cabe na estrutura, então ele não ocasiona os efeitos colaterais. É por isso que a gente tenta, na medida do possível, dizer reposição hormonal com os hormônios bioidênticos ou simplesmente modulação hormonal. Só para a gente separar daquele que a gente toma pela boca. Normalmente a modulação hormonal, ela vem por creme da pele. Dá trabalho viver, né? Tem que passar o creme de manhã e de noite, mas é um trabalho que você sente que isso vale a pena. Isso te volta uma energia, uma paciência que é impagável. Muito bom. E, doutora, eu queria que você falasse um pouco mais como os hormônios afetam o estado emocional, principalmente das mulheres, porque a gente sabe que tem gente até com depressão, né? E também falasse um pouco mais sobre essa questão que você falou, que às vezes a responsabilidade do médico, e às vezes o médico não interpreta aqueles exames como deveria, né? Exato. Você sabe que, só para completar a terceira fase, que eu falei da primeira, que é baixa progesterona, a segunda é acabar com o estradiol, e a terceira fase do climatério é diminuir a testosterona. Por isso que uma mulher, normalmente, ela não precisa repor testosterona logo de início, mas a maioria, quando a gente vai ao médico, a maioria dos médicos só dão testosterona e não dá estradiol, não dá estriol, não dão progesterona, e a mulher já está mandona, fica pior. Meu Deus. É uma coisa interessante isso da nossa formação médica, né? Estudar 6 anos de medicina, fazer uma residência médica, isso ainda é pouco, né? Quer dizer, 12 anos estudando é pouco. E nós precisamos estar sempre nos atualizando, porque, como eu disse, a medicina e a informática e a engenharia genética, tudo isso muda constantemente. Eu não paro de fazer pós-graduação e é por isso que eu vou aprendendo a ler exames, a interpretar isso. Realmente é montar um quebra-cabeça, Ione. O paciente, ele vai nessa esperança que o médico seja aquele que vai colocar as pecinhas no lugar e mostrar uma imagem para ele. Fala, ó, você está assim, e a gente pode melhorar isso, isso e aquilo. E funciona muito bem. Quando a pessoa entende o porquê zerar leite, o porquê zerar glúten, o porquê parar com o álcool, quer dizer, o álcool emburrece, o álcool empobrece você. Mas enquanto você não desenhar isso para o seu paciente, ele acha que é muito legal colocar álcool num corpo que só aceitaria água. Eu sempre digo isso, que nós somos gente, células, e que contemos água. Nós não somos um carro que usa álcool, etanol, né, ou gasolina. Então, é a partir desse momento que eu entendo porque eu faço e eu paro de me machucar. Porque acreditem em mim, ou acreditem em nós. Nós sabemos o que é um câncer, o que é uma doença, o que é uma inflamação, o que é um furúnculo, o que é uma espinha na cara. Quer dizer, se o alerta valesse, e a gente precisa fazer isso, né? Quer dizer, o médico tem esse poder de tirar o paciente pelo poder do saber para falar, ó, para com isso que você está se matando. Então é um suicídio inconsciente mesmo, que na verdade todos nós fazemos um pouco. E os hábitos, né, que acho até que é muito com essa pergunta que eu queria te fazer, que são as principais causas do desequilíbrio hormonal, não só quando chega mesmo depois dos 35, mas a pessoa já vem fazendo coisas, esses hábitos, por exemplo, né, doutora, que já vem fazendo com que ela tenha essa perda bem antes, né, se a bem gente precoce. Fala dos 35 anos, é porque o nosso corpo é como se fosse um copo mesmo, né, que a gente vai, esse copo bonito aqui da Ressoar, que 35 anos enchendo esse copo de sujeiras, de hábitos nocivos, vai fazer com que isso transborde. Então, esse é o nosso maior problema. O corpo, enquanto você é jovem, ele aguenta, mas chega uma hora, gente, que ele vai sinalizar. Então, pagar para ver é um preço muito alto. Eu penso assim. Então, é por isso que a gente se refere ao climatério aos 35. Antigamente, nós falávamos em climatério, falávamos em menopausa de verdade aos 52, 55 anos. Hoje, nós falamos em 42 anos.
Quer dizer, se a menopausa está acontecendo aos 42, realmente, se a gente for pensar, o climatério está acontecendo aos 15 anos. Então, alguma coisa está errada. Né? Então, a nossa avó, nossa bisavó, ela comia diferente da gente. E isso é um fato. Sim. Né? As pessoas estão acelerando o processo, na verdade, né? 2 alimentos foram modificados geneticamente nos últimos 30 anos. E essa modificação genética tem um preço. O leite e o glúten, eles foram modificados geneticamente e o corpo não está aguentando tanta proteína caseína do leite, tanta proteína gluteína do glúten. E se vocês estudarem um pouquinho mais sobre essa modificação, vocês vão entender o porquê que o ser humano está durando mais, mas ele está se arrastando. E ele se arrasta como simples pãozinho, pastelzinho de final de semana, que ele acha que isso é normal. Não é normal. Por isso que quando eu sei o malefício, a vontade que eu tenho sempre é de despertar vocês, é de chacoalhar vocês para que vocês parem. E nós brasileiros temos uma farinha de mandioca, nós temos farinha de arroz, farinha de milho, nós temos tantas farinhas boas e achamos que não, só farinha de trigo, que foi modificada geneticamente, gente. Ela nasceu na época de Jesus com 12 pares de cromossomos. Hoje eles têm 42. O que aconteceu nisso? Como é que a gente vai dar conta disso tudo? É uma modificação e o seu corpo não se modificou para aceitar esse tipo de glúten. Lembre-se, o glúten é a farinha de trigo, né? Seja refinado ou integral, a farinha de trigo tem o glúten, é a cevada e o centeio, é a cerveja e o uísque. Quer dizer então que farinha de trigo, cerveja e uísque não pode? Não, não pode. Se você quer preservar o seu cérebro, quer preservar a sua saúde, são coisas que vai fazer um malefício muito grande na sua saúde. E, doutora, uma coisa que você está falando e me veio à mente, até as crianças hoje, a senhora já observou que tem um número de autistas muito grande e as crianças estão se desenvolvendo, não estão se desenvolvendo como deveria na parte cognitiva? Tem alguma correlação isso com o glúten? Sim, isso já tem comprovação, né? E nós temos uma estatística muito triste, que hoje as doenças demenciais, né, que afetam o sistema nervoso e o autismo, seja nos seus vários aspectos, ela tem uma correlação muito grande com o leite e com o glúten. Por que será? 2 alimentos modificados geneticamente há 30 anos que está repercutindo hoje numa criança que nasce normal e de repente, aos 3, 4 anos, o olhar dela muda e ela começa a perder conexões. Por quê? Porque o leite e o glúten entra como isolante elétrico aí. Então, é isso que a nível de cérebro, ele é muito ruim. Se você pagar para ver, a reversão, ela nem sempre é zerada. Então, é por isso que uma criança até completar 2 anos de idade, ela não pode receber o glúten, ela não pode receber nenhuma bolachinha de maisena, nenhuma bolachinha que a vovó quer dar, não dê. Até os 2 anos, o sistema nervoso dela está em desenvolvimento e ela não pode receber o glúten. Meu Deus. Então é muito sério, é muito né? Sério. E eu não quero sair desse assunto ainda, vamos falar um pouquinho mais dele, porque assim, sim, às vezes a gente dá um deslize, você vai numa festa e não tem outra coisa, as pessoas costumam dizer, mas o que eu vou comer, né, doutora? Então, o que as pessoas vão comer, doutora? Na verdade, eu entendo essa coisa do deslize. Eu acabei de voltar de uma viagem de férias e por mais que você avise o hotel que eu tenho uma sensibilidade ao glúten, não posso comer glúten, não posso comer laticínios, por mais que você avise, eles colocam eles não têm opção, ele coloca um pãozinho para você, às vezes um bolo, às vezes nada, um bolo sem glúten, mas o resto realmente é farinha de trigo, que é a coisa mais barata de se fazer. Então, a gente precisa se postar. Aí entra o autorrespeito, tá? Eu sei, eu passo mal. Hoje eu me encontro tão mais limpinha, eu tô quase 4 anos zero glúten, só 4 anos, gente. Se eu soubesse antes, eu teria parado antes. Por isso que tem esse rostinho de menina, né, doutora? 120 aí, muito fácil. 120 vai estar maravilhoso. Sim. Né? Mas a gente precisa fazer as renúncias no momento certo. Então, aos 51, eu renunciei ao glúten. Antes, eu já tinha renunciado ao leite. E aí vai, né? A próxima renúncia deve ser o açúcar. Aí, aos 70 anos, eu falei que eu vou renunciar à carne. Mas isso é aos 70. Precisa ser feito, porque o corpo ele vai se saturando, né? Ele vai se incomodando com tanto lixo. Mas fica a orientação para vocês, gente. Se eu for numa festa, come em casa antes.
né? Se puder avisar o local que você não come isso ou aquilo, então perfeito. Se não der, coma em casa antes. Eu faço isso. E aí eu vou para o local. Se não tiver nada para eu comer, eu não como, mas se tiver, vou comer o recheio. A balinha de coco, né? Sempre vai ter uma balinha de coco. Vai ter uma batata, vai ter... alguma coisa tem. Então, eu prefiro comer em casa. Muito bem, olha, isso aí que a senhora falou, eu vou colocar em prática também, porque às vezes você já vai com fome, chega Sim. lá, você não vai resistir, Tem né? que fazer uma lancheirinha, né? Sim. Tem que fazer, não tem jeito. Para qualquer lugar que você vá, eu levo o meu kit de sobrevivência, bolachinha, pãozinho, biscoito, essas coisas do mal, mas sem o glúten, mas que vá fazer com que você se relacione também. Então, sim, tudo existe, gente. Nos maiores supermercados, hoje em varejões, em hortifruti, você vai ter o setor saudável. O resto é setor doença. Aí você vai ver lá o setor saudável, que é o sem glúten. Sim. E, doutora, esses maus hábitos, claro, tem essa correlação também com o desequilíbrio hormonal, né? Principalmente o glúten. Principalmente o glúten. O glúten, gente, é o primeiro causador de lesionar a mucosa do útero. Por isso que quando nós falamos em endometriose, nós estamos falando que é uma pessoa que comeu o seu glúten até aquele momento. Se você parar com glúten, a endometriose regride. Eu tenho muitos pacientes assim, mas tem que zerar. Quando eu paro de consumir o glúten, a minha mucosa uterina, o meu útero se refaz, toda a musculatura. Então, o que é endometriose? É tecido de útero fora do útero. Por que ele está saindo do meu útero? Porque alguma coisa está perfurando, né? Entre aspas. Essa perfuração é o glúten. Então, a endometriose e os miomas, né, os adenomioses, os tumores benignos de útero, que é a maior causa de histerectomia no Brasil e no mundo, a causa é o glúten. E as cólicas? Também? Também. Aquela menina que morre de cólica. A menina que morre de cólica, aquela que come pizza, que come lanche, que adora comer um macarrão. Então, ela faz isso, ela agride o útero agredido, toda vez que ela for menstruar, ele não consegue segurar o endométrio. Então, vai menstruar, essa menstruação desaba como se fosse uma parede caindo e esse útero tenta segurar. Nesse tentar segurar é a cólica, é a contração que acaba dando. Aí ela toma um remedinho, um antiespasmódico, que vai falar assim, não tá doendo. Como não? E aí esse sangramento vai ser intenso, vai diminuir o ferro no sangue dela, diminuir a ferritina, que vai ser a causa do hipotireoidismo. Então, é uma sequência muito lógica, gente. Tudo tem causa. Basicamente, são 5 causas de doença para mais de 12 mil nomes de doenças que existem e mais de 20 mil remédios correlacionados. E se a gente diminuir as 5 causas? Quais seriam as 5 causas dos 12 mil nomes de doença? Desidratação. A desidratação, não beber no mínimo 3 litros d'água até as 7 horas da noite, é a primeira causa de doença no corpo, porque a célula é uma célula hídrica, né? Nós temos 100 trilhões de células. Cada célula ela é basicamente 88% água, e a água que vai fazer com que ela tenha uma voltagem. Se eu bebo 1 litro d'água, essa célula vai trabalhar em estresse. Ela vai já ter um baixo desempenho. Só que se a pessoa ainda é jovem, ela acha que é o máximo tomar 1 litro d'água, né? Não, estou bem. Mas ela vai cair mais rápido depois. Então, a desidratação é algo que depende da gente. Beber um copo d'água de hora em hora até 19 horas. Leite e glúten como os alimentos que bloqueiam essa condução elétrica que existe dentro da célula. Um isolante elétrico. Álcool como uma bebida aceitável socialmente e que é o mal de qualquer vício que você possa pensar. Ninguém chega ao crack, à maconha, à droga, se não começar pelo álcool. Então, quando você diz que o álcool, eu bebo socialmente, você é um fazedor de um viciado. Então, é nesse sentido que nós precisamos saber a nossa postura perante essa sociedade ou perante a nossa família. Se eu não quero um filho drogado, eu também vou renunciar ao álcool. Então, renúncia e novas atitudes, elas são 2 palavras, que elas precisam ser verbos, né? Que elas precisam ser conjugadas todos os dias na nossa vida. E aí, você entra para as parasitas, né? Que os parasitas são
nós não percebemos, mas nós somos infectados todo dia, principalmente pelo queijo, porque o queijo é um sangue apodrecido e a gente come, né, salgado como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas o maior fazedor de vermes e parasita é um queijo. Queijo branco, então, é péssimo. E o quinto fator são as intoxicações, seja a intoxicação por mercúrio do amálgama, por excesso de um monte de vacinas que crianças e adultos recebem, seja por uma piscina com cloro, uma pasta com flúor, seja os coitados dos dentistas que ficam lá todo o tempo mexendo com esses materiais, achando que isso é benéfico. Eu não vi um dentista que não tivesse um problema de metabolismo de tireoide, porque eles trabalham com flúor, eles trabalham com o cloro todo o tempo. Então, é por isso que quando você vai pensar em tirar as obturações com amálgama, aquelas obturações escuras, ou você faz com alguém especializado, ou você vai sofrer, o dentista também. Sofrer como? Porque esse amálgama que contém o mercúrio, ele é volátil, ele tem um vapor, e o cliente tanto absorve na corrente sanguínea, como pela boca, como pela narina. E isso vai para o cérebro e vai para os rins. A maior causa de insuficiência renal é pós 3, 4, 6 meses antes retirado os amálgamas, as obturações da boca. Puxa vida. Não, e a gente não vai para a causa. Então, quando a gente trata a causa, gente, é muito louco. Você não importa o nome da doença que você tenha, você cura. Então, a cura depende de você olhar para esses 5 fatores e falar, tá, eu posso melhorar isso, isso, isso. Ok, vá no seu tempo, né? Eu sou uma pessoa mais radical. Quando eu entendo, eu faço. Mas eu entendo vocês. Eunice está aqui maravilhosa, né? Então, mas o objetivo sempre de eu voltar é de eu ficar aqui, né, convencendo, convencendo para que a gente consiga realmente fazer isso, né? Então, nós vamos ser fatores de mudança para as pessoas. Sim, e a gente quer ser referência para as mulheres principalmente, né, doutora? Sem dúvida. Porque o que eu recebi de mensagens de mulheres que estão fazendo também e que me elogiam também, e isso Sim. é muito bom. E a gente é um incentivo porque a gente também quer continuar, até porque a gente já falou isso aqui, a mulher ela é responsável por mais de 70% do bem-estar da família dela. Porque quem que faz as compras? Quem que põe a comida na mesa? Sim. Quem é responsável até pelo humor daquela casa? Porque uma mãe chateada, uma mãe triste, faz a família toda ficar ruim. E às vezes ela está triste, está chateada por causa da má alimentação, dos maus hábitos, os hormônios estão ruins. Sim. Então a gente, hoje aqui nessa tarde, a gente quer de verdade levar para vocês uma mensagem de saúde, de bem-estar, de transformação. Uhum. E quando eu falo, né, trazer a doutora aqui, você imagina a agenda dela, né? Ela separar um tempo na agenda e ela vem aqui de todo o coração para deixar esse conhecimento para a gente. Como a gente não tem que honrar isso e agradecer, né, doutora? Imagina. Então, eu acho que para a gente que está aqui tendo esse privilégio de saber de todas essas informações, a gente precisa fazer na nossa vida e ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Se a mãe faz em casa, ela muda a vida da família. Sem dúvida. Não é? A mulher é o pilar, né? A estrutura básica de toda a casa, ela depende da mulher. Então, é por isso que quando a pessoa entende, eu vou bater nessa tecla com vocês sempre, né? Por isso que nós temos um canal no YouTube para isso, né? Para ensinar, porque não dá, né? Em 1h30, 1 hora, não dá para a gente dizer o porquê de tudo, mas tudo existe um porquê. Então, quando você entender esse movimento, a sua farinha, né, a farofa que a gente usa tão pouco e devia ser usada muito mais, o arroz com feijão, ele vai voltar para o nosso prato. E pode ter um macarrão, mas vai ser um macarrão sem glúten. Ah, é caro. Não, hoje não é caro. Então, é muito mais barato nós mudarmos a nossa alimentação do que pagar uma quimioterapia, do que pagar uma cirurgia. Então, são todos esses processos que faz a gente raciocinar. Mas você, mulher, você precisa estudar, você precisa ver que quando esse entendimento vem, você modifica. E a primeira coisa que vai modificar é a sua silhueta. Nós desinflamamos aqui, ó, na região do abdômen. Então, a inflamação abdominal, ela está diretamente relacionada com o seu queijo, com a sua torradinha, com o seu biscoitinho creme cracker. Então, são coisinhas pequenas que pouco se come, mas que faz um absurdo de horror. Hoje, se eu como isso, o primeiro ato que me dá é uma tontura. Quer dizer, existe labirintite? Não.
existe o glúten interrompendo o nosso sistema nervoso. Existe uma distensão abdominal para fazer uma cirurgia plástica? Não. Existe você zerar o seu glúten e aí você não precisa fazer plástica nenhuma. Você pega o seu dinheiro e investe em você, de verdade, né? Nas suas atitudes. Então, isso tudo depende de você estudar. Meus pacientes, eles estudam muito. Então, por isso que o canal ele serve para isso, para dar instrução. E vir aqui com vocês, é claro que a gente pode vir muito mais, nós estamos a poucas horas daqui, dá 90 quilômetros, né? Sim. Mas é claro que é uma rotina complicada. E como a mulher é o pilar da casa, nós cuidamos do nosso trabalho, do marido, né, ou do namorado, dos filhos, da empregada, dos afazeres todos, quer dizer, e da gente, né? Então a gente tem que se incluir nessa rotina. O que é que eu faço de bom para mim todos os dias? E que impacta ainda a vida da minha família e de quem está próximo, né? A gente foca muito nas mulheres quando chega esse período da menopausa e às vezes ela espera só esse momento para ir lá cuidar principalmente dos hormônios. Mas se ela toma esses cuidados antes, quando ela chegar na menopausa, ela vai estar muito melhor, né, doutora? Porque ela já vai estar fazendo talvez nem sinta tanto esses sintomas como a gente sabe que são tão dolorosos, né? Sim, a insônia, né, a chatice, a falta de libido. Quer dizer, na verdade, todos nós, mulheres, vamos precisar comprar alguma coisa em termos de reposição hormonal, seja com os bioidênticos, seja com não bioidênticos. De preferência os bioidênticos, manipulados, com uma receitinha individualizada para cada uma de vocês. Então, todos nós vamos ter que ter isso. Mas quando isso vai acontecer, aí depende mesmo do nosso estilo de vida. E isso não quer dizer, mesmo que você tenha sua menopausa, que você esteja nos seus 55 anos, seus 60 anos, você sempre pode regenerar-se. Então, é isso que é legal e é cientificado, né? Quer dizer, uma célula, ela volta a ser jovem a partir do momento que você coloca os nutrientes necessários. E, de novo, depende de você, depende do seu médico, depende da sua constância em lembrar de fazer a suplementação. Porque tenho muitas pacientes que, por mais que eu passe a suplementação, ela fala, hoje eu esqueci. Eu falei, como assim? Se esqueceu? Então, o nosso problema de autoestima é esse, de autorrespeito. Como é que eu posso me esquecer na minha rotina diária? Não entendo. Sim. Então, alguma coisa precisa ser motivada. Seja uma doença, seja uma dor. Então, a dor e a doença, elas fazem parte desse despertar. O que é que você precisa olhar de novo com os bons olhos? E não é bom pagar esse preço, né? Eu acho que não. Você deu um exemplo da outra vez que você falou, depois que você está ali naquele quarto, tudo branco, que você... tem só o teto, então ali talvez seja tarde, né? Então acho que a gente tem que evitar, para o médico que conhece bem como é isso, né? Sim. A gente pode aprender estudando nos vídeos, em casa, na escola, aqui na TV. A gente pode aprender num leito de hospital, aí entra o teto branco da UTI ou do hospital, ou a gente pode aprender numa prisão. Então são essas três escolhas que nós podemos fazer da nossa vida. Não culpe a sua mãe, não culpe o seu marido, não culpe ninguém. Nosso problema conosco é com a gente mesmo. De novo, eu vou falar, autorrespeito faz com que você procure ter autoconhecimento, faz com que você se dedique. Não é dia inteiro para você, não. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu cuido de muito mais pessoas. E esse é o nosso tema aqui sempre. Se eu sei cuidar de mim, Kátia, eu acho que é por isso que eu faço um sucesso com as mulheres. Porque eu sou mulher, né? Tenho duas filhas, tenho 55 anos, tenho diminuição, menopausa mesmo, mas eu sei entender que esse corpo ele pode ser suplementado da forma certa e ficar bem em termos de dia a dia e ficar bem de exames laboratoriais, porque o exame de sangue não é tão importante quanto a gente pensa. O mais importante é você parecer o que você acha que você é, né? Sim. E se não tá bom para você agora, não tem problema, a gente começa de novo. A pele se refaz de 28 em 28 dias. O fígado se refaz em 30 dias, basicamente. O intestino se refaz em 90 dias. Quer dizer, basta a gente decidir o dia que eu pretendo ser diferente comigo mesma. Muito bom, doutora. Muito
Muito para a gente refletir, né, gente? Mas para a gente também praticar, para a gente ver onde é que a gente está errando ali e fazer a nossa parte. Agora, doutora, vamos falar então, quando a gente fala de beleza, as pessoas, né, Sim, já ficam um pouco interessadas também. Como é que os hormônios podem afetar a nossa pele, a massa muscular? Porque também fala muito do chip da beleza, usar os hormônios só para beleza, né? Sim. Queria que você esclarecesse para a gente sobre isso também. Se vocês, mulheres, pesquisarem um pouquinho sobre o chip da beleza, eu não sou a favor. E olha que eu sou cirurgiã plástica, né? Para eu poder colocar esse chip, chamado chip, seria fácil. Mas ele realmente, ele é uma droga, ele não é um hormônio bioidêntico. Você vai ter os resultados rápidos, mas em 5 anos você volta a ser baranga, né? Desculpa a frase baranga. Causa efeitos colaterais. Exatamente. O corpo, ele não entende por que ele precisa trabalhar muito rápido. E aí, quando você para de dar o estímulo, porque precisa parar, porque o corpo não aguenta, o efeito é rebote. Não é assim, aí piorei 2 vezes. Não, você vai piorar 5 vezes. E aí é que vem o preço alto, tá bom? É quando nós falamos sempre da constância. Vamos construir um resultado. Eu não consigo ver um resultado ser construído de verdade com menos de 1 ano. Eu acho que 3 meses é o tempo para você perceber que o seu corpo mudou. Mas 1 ano, ele realmente se modifica. O cortisol é um hormônio que eu gostaria que todos vocês pesquisassem com carinho no sangue de vocês. O cortisol é o hormônio que faz com que tudo no nosso corpo funcione da maneira certa, que a insulina funcione da maneira certa, que a musculatura seja feita da maneira correta, que a nossa reserva de glicose no fígado também esteja bem, que a nossa imunidade, que a sua reação alérgica ou não esteja controlada. Ele é um hormônio tão importante, o cortisol, mas tão importante que quando a gente tem a famosa síndrome da fadiga da adrenal, você vai ter todos os nomes de doenças que você possa pensar, de resistência insulínica, a diabetes, a sarcopenia é perda da musculatura do corpo, tudo isso tem a ver com o cortisol. E o cortisol é o hormônio que a gente fala que ele controla o nosso estresse, ele faz a gente acordar todo dia, só que ele também gosta que você vá dormir. Agora, a partir do momento que a pessoa só acorda e acha que tem que ficar na balada, tem que ficar no celular, tem que ficar em tudo ali online, ele vai declinando. E quando ele tem esse declínio, a gente começa a ter os danos. E aí você vai ao médico e ninguém liga para o cortisol, né? Porque o cortisol ele deve ser medido no sangue assim. Você, de preferência, escolhe um laboratório bem perto da sua casa, ou peça para o laboratório e retirar seu sangue em casa, mas bem o laboratório perto de casa, você vai de manhã, 6 horas, 6:30 da manhã, chegue lá às 7, descanse, deitado ou sentado, sem som, sem nada, meia hora e retire esse sangue. Então, vai ser anotado o horário de coleta desse cortisol. E esse cortisol de manhã, ele deve estar num nível excelente, que é entre 12 a 15. E a maior parte dos pacientes hoje, você dosa e ele está 7, está 8, está 2. Quer dizer, a pessoa ela já não tem energia para acordar, para se postar de manhã. Então, primeira coisa a entender, eu tenho ou não fadiga da adrenal, né? Eu tenho me tratado nos últimos 6 meses com reposição do bioidêntico do cortisol, que é a hidrocortisona. Então, eu tomo 2 vezes ao dia. Me deu um gás a mais, quer dizer, você coloca um pouquinho mais de gasolina para a sua célula. O T3 seria a bateria da célula e o cortisol seria a gasolina. É isso que nós vamos modular você também. Eu fico aqui impressionada com a forma como ela entende e sabe o que acontece, porque você testa em você, né, doutora? Não, eu preciso me entender, né? Então, quando eu entendo como o mecanismo funciona, você fala, não, é assim. E né, é o dia a dia. Eu atendo todo dia tanta gente e são os piores casos vêm pra gente, né? Quanto mais você fica na mídia, mais vem os problemas piores. Então, qual que é o nosso trabalho? Cuidar dos piores problemas. Então, estudar é sempre, gente. E o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Agora, doutora, tem aquelas pessoas que têm medo de fazer, né? Porque a mídia teve uma época que falou muito, relacionou muito a modulação hormonal ou a reposição hormonal com o câncer. Sim. E aí tem gente que aposta naquela modulação natural.
Tem como fazer isso de forma natural? Qual o medo que a pessoa, de repente, essa crença que ela tem que isso faz mal? Sim, o natural, claro que existe, sem dúvida. Se você tem um estilo de vida que a gente diz natural, se seu corpo faz exercício todo dia, namora de 3 a 4 vezes por semana, namorar de 3 a 4 vezes por semana, ele entende que isso é jovem. E suplementando uns fitoterápicos, pode ser que sim, um sol, né, todo dia. Quer dizer, precisa estar numa condição muito maravilhosa, Ione, para a coisa poder funcionar naturalmente. Então, não é a minha realidade hoje, não é a sua realidade, eu acho que não é a realidade da maior parte de nós. Aí nós vamos pensar, vamos trabalhar no hoje. Hoje nós temos uma reposição hormonal de 2 formas, com os chamados não bioidênticos de farmácias, tomado pela boca ou usados de outra forma. E a gente tem os chamados bioidênticos manipulados, isomoleculares, feito igualzinho do nosso corpo, nome e sobrenome. Então, a reposição hormonal de antigamente é antigamente, hoje é hoje. É por isso que a gente precisa estudar o de hoje. Os médicos mesmo, eu conheci um médico ontem que tem 80 anos e ele ainda acha que é ficção isso. Por quê? Porque ele ainda continua naquele velho estudo que ele fez há 50 anos atrás. Então, tudo muda. E nós estamos falando de uma reposição hormonal com os hormônios bioidênticos que são extraídos de uma planta, de um tubérculo chamado inhame. O inhame mexicano, né, o inhame nosso mesmo, ele contém as estruturas, Deus criou as estruturas humanas e, né, na terra com semelhanças. Não ia existir só hormônio estradiol em nós, mulheres. O homem também tem estradiol, mas deve ter em menor concentração. Mas isso também tem nas plantas. Então, o que a indústria fez foi entender que está lá na planta, isolar, e aí a engenharia genética faz isso de uma forma... É sintético também, é produzido, mas é de uma forma que não pode ter patentes. É por isso que a gente manipula. Toda vez que você tem uma estrutura molecular que já existe no humano, ou existe na Terra, não pode ter marcas e patentes. Aí, quando que eles patentiam? Quando eles colocam uma molécula etinil, ou quando eles colocam uma molécula que eles chamam hemihidratada. Quando você acrescenta uma molécula de água numa estrutura que veio do inhame, ele não é mais o estradiol. Então, ele é um etinil-estradiol ou estradiol hemihidratado. Toda vez que vocês encontrarem uma composição na bússola, estradiol hemihidratado é um ET, não é o nosso estradiol. Então, são esses pequenos detalhes em química que faz com que o corpo sabe qual é o certo. Então, eu falo, esse não é legal. O que causa câncer? Anticoncepcional e as reposições hormonais, que é vendida com o nome de Nativa, Angelique, Libian, esses não são legais. E aí é por isso que vale a pena a gente sempre pensar numa modulação hormonal com os 4 hormônios. Quando você compra na farmácia, você só está comprando estradiol hemihidratado. Quando a gente faz modulação hormonal, você está usando todos. O testosterona, o estradiol, estriol e a progesterona. A progesterona é o hormônio que mais protege a mulher. E aí cai por terra esse medo Sim. que as pessoas têm da reposição. E ainda fala, tem aqueles casos que a pessoa tem casos de família, que teve câncer de mama, enfim. Mesmo essas pessoas, se ela é bem indicada, ela pode fazer sem problema. Sem dúvida. O projeto Genoma, que terminou em 2003, ele diz exatamente isso. A sua genética não é a sua desculpa. Né? A genética, ela não comanda o seu câncer. Quem comanda o seu câncer são 3 itens. O primeiro item é o que você sente. A maneira como você sente, como você vibra, vai definir se você vai ter um câncer ou não. Câncer normalmente está relacionado com raiva, com mágoa. Por isso que quando Jesus disse amar vosso inimigo, ele já sabia que tem a ver a primeira causa de qualquer nome de câncer. Mas câncer de mama tem a ver com raiva de homem? Tem a ver. Por isso que eu liberto os meus, né? Não dá para ter raiva de homem. Muito pelo contrário, a gente tem que amar e respeitar as deficiências de cada um deles. Então, os sentimentos negativos, os sentimentos com baixa vibração, eles interferem na vibração da célula. Então, quando essa célula, isso é a biologia da crença, gente, é um livro incrível que fala exatamente esse marco em 2007. Nossa medicina mudou. Não existe mais, a sua genética vai te condenar. Não importa se a sua mãe, se a sua tia teve câncer de mama. Você não vai ter, porque você não vai ter raiva de homem.
entendeu? Muito pelo contrário, a gente não tem raiva de homem, a gente tem raiva da gente e a gente traduz no coitado do homem, que é porque a culpa é dele e não nossa. Não existem culpados, existem escolhas que no momento não foram boas e a gente toma outras escolhas e a gente liberta o nosso companheiro. É assim que funciona. Então, os sentimentos é a primeira causa de qualquer câncer. Sentimentos negativos. Segunda causa é alimentação. E terceira causa é falta de exercício físico. O exercício físico, ele precisa ser feito para oxigenar. Lembre-se sempre que câncer é fermentação, é ausência de oxigênio. E célula saudável é presença de oxigênio. Nós somos seres aeróbicos. Respirar conscientemente todo dia, beber água, tudo isso faz o oxigênio vibrar dentro de nós. Quando nós não temos o oxigênio, nós temos a fermentação. Fermentação é açúcar fermentando, é álcool, é glúten, é queijo. Então, queijo é o primeiro causador alimentar de câncer de mama e de ovário. Por isso que em 2011 ele é retirado da pirâmide alimentar com esses dizeres. Então, tudo tem uma explicação, só que normalmente as explicações são assim, só para você continuar chata do jeito que você está chata, porque você não tem hormônio, porque você está gordinha, porque você está irritada. Quer dizer, aí você fica naquele mantra, não vou fazer porque minha tia teve câncer. Não existe isso, gente. Resolve, olha para você e resolve que você vai ser um ser diferente. Para isso você vai ter que estudar, você vai ter que procurar um bom médico. Não teve um, vai no segundo, não teve o segundo, vai no terceiro. E tudo isso existe, mas a gente não desiste nunca. Nunca mesmo. Não devemos desistir. E isso que você falou em relação a gente ficar com raiva das pessoas, seja do homem, às vezes do chefe, às vezes do pai, às vezes da mãe, do irmão, do cunhado, do sócio. Normalmente daquela pessoa que te fez mal. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade que em algum momento da nossa vida a gente se envolveu com essa pessoa. Sim. Porque essa pessoa não veio do nada na nossa vida. Mesmo aquela que está muito próxima, se é o marido, se é o pai, né? Então a gente também tem que fazer a nossa parte e não ter essa expectativa nos outros. Sim. A gente ser responsável pelos nossos sentimentos e dizer não para essa raiva, né, doutora? E alguma lição eles vieram nos trazer. Com certeza, tudo tem lição, Yane, tudo tem lição. Quando a gente entende isso é libertador. E aí a gente tem essa compaixão pelo outro. Tem o perdoar. Eu me perdoo pelas escolhas mal feitas, mas está tudo bem, né? A gente aprendeu, né? Exato, tive uma lição. E normalmente, um ex-marido, ele é uma lição muito rápida, ele é bom, ele é uma pós-graduação rápida. A gente aprende rapidinho. Aprende. Doutora, a Rita já está informando aqui que está chegando no nosso final, mas a gente tem tempo para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, especialmente para as mulheres, que é o nosso foco maior aqui hoje, né? E para a gente poder incentivar essas mulheres a sair desse lugar que elas estão e buscar resultado na sua vida. Mesmo aquela que fala, mas eu não tenho condição, eu tenho filhos pequenos, ou então eu cuido da mãe, a gente tem muita telespectadora aqui que cuida dos pais, mas a gente pode sair desse lugar hoje e ir atrás do nosso resultado, porque isso está nas nossas mãos, né, doutora? Exatamente. A riqueza, ela está na sua vontade de procurar algo diferente. Então, para todas nós, mulheres, nós podemos ser diferentes. Mas para isso você primeiro precisa se instruir. Ter o conhecimento. A luz significa a base de todo conhecimento. Então, quando você ganha luz, você começa a enxergar tudo melhor. Aí você vai cuidar melhor do seu pai, da sua mãe, você vai cuidar melhor dos seus filhos. Isso é consequência. Então, o que nós mulheres precisamos fazer primeiro? O autorrespeito, vale a frase. Comece olhando com os olhos bons para você. Tenha esse ato de se perdoar 70 vezes 7. Infinitamente se perdoe. Primeiro a você, depois ao outro. E tenha essa compaixão sempre pelo seu olhar. Por você e pelo outro. Mas para isso, gente, basta vocês fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nós nos reunimos para, num programa lindo como esse do Ressoar, fazer com que desperte em você uma vontade de pesquisar e de fazer autoconhecimento. Não dependa do médico, não dependa de ninguém. Dependa de você em primeiro lugar. Aí você vai encontrar os seus caminhos. A luz vai aparecendo. Muito bom, doutora.
quer deixar um último conselho? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero que você fale do seu trabalho, o trabalho lindo que você tem feito aí nas redes sociais e também lá em Campinas no seu consultório. Fique à vontade, viu, para dar mais um recado. Minha linda, de verdade, o online hoje, a internet, ela aproximou cada uma de nós, né? Todos nós somos aproximados pela internet, graças a Deus. E é por isso que, se vocês desejarem pesquisar, vocês vão ter muitos vídeos. Eu não sei nem a quantidade de vídeos que nós temos no YouTube. E é esse meu conselho para todas vocês. Estudem. Eu falo de uma maneira simples e prática, que chega ao coração de vocês e ao intelecto de vocês. Não estou falando de uma maneira muito simples. E aí você vai entender como é que seu corpo está funcionando. E a partir desse momento, você encontra as saídas que te cabem. Amém. Agradecer a você, minha linda, e a toda a sua equipe por esse estúdio maravilhoso e por estar aqui hoje, tá bom? A gente que agradece. A doutora tem um trabalho incrível, que ela atende de forma humanizada, e isso é muito admirável. Eu quero sempre te honrar, sempre que você puder, vem aqui e a gente poder disseminar essa mensagem de transformação e, por que não dizer, para salvar vidas mesmo, de verdade, né, doutora? Isso salva vidas, porque uma atitude que essa pessoa tomar, isso vai impactar de forma muito positiva na vida dela. E eu quero só te honrar e te agradecer, viu? Dizer que para nós aqui é uma alegria muito grande te receber. Volte sempre. Até breve. Gente, quanto conhecimento, né? Que alegria a gente receber a doutora para nos dar todas essas informações, e ela não fica com polpa, não. Ela fala mesmo, ela é abundante, né, doutora? Transborda. A gente aprendeu muito aqui. Eu espero que tudo isso faça muito sentido para você e, além disso, que você coloque tudo em prática, que com certeza vai mudar a sua vida, a vida da sua família, quem tiver à sua volta. Um grande abraço para você, viu? Fique com todas essas reflexões e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.